A rodovia ainda é o principal meio de transporte no Brasil, apesar do país ter milhares de quilômetros de rios. A hidrovia do São Francisco poderia ser uma ligação entre o Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Isso mesmo, poderia, mas na realidade ela é subaproveitada. E os motivos você vai ver agora na segunda reportagem da série Velho Chico, O Caminho das Águas. Hoje a nossa viagem começa em Januária, norte de Minas. Aqui o sertão é grande e o rio imenso. As águas caudalosas e barrentas do Rio São Francisco encantam. Mas também assustam o sertanejo, acostumado aos pequenos riachos que somem no chão. Esse aqui é o cais de Januária, um das dezenas que havia na beira do São Francisco. Pela altura, a gente imagina o tamanho dos barcos que encostavam bem aqui, olha. Era o tempo em que os gaiolas dominavam o rio. Pela água se fazia o comércio. Pela água subiam e desciam as pessoas, as mercadorias, as culturas. O São Francisco era conhecido como o Rio da Integração Nacional. O cais de Januária ficou como um símbolo, mas a navegação por aqui praticamente desapareceu. Hoje, só pequenas canoas encostam aqui. Trazem moradores que vivem na outra margem. Lá vem um casal que tem história na beira do rio. Efigênia e Manuel tiveram 20 filhos, mas só 8 sobreviveram. Vida feita na enxada e na pesca. Vida entrelaçada com o rio. O rio para mim é boa coisa, porque nós nascemos, criamos aí na beira dele, estamos até hoje, com fé em Deus. Os dois lembram bem de uma época em que era possível chegar longe, sempre pelo rio. Nós vamos de vapor para ir para Pirapora. Aquele vapor grande? Sim, passava no porto, passava apanhando lenha. Em Pirapora, o cais virou um cemitério de embarcações. Longe dali, em Juazeiro, na Bahia, outro velho vapor está definitivamente ancorado no asfalto. Virou um monumento na praça. As imagens antigas mostram que por aqui passavam barcos tão grandes que a ponte entre Juazeiro e Petrolina precisava se levantar. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Os ribeirinhos de Januária nos explicam um dos motivos para os vapores, ou gaiolas, terem sumido do rio. Da navegação também do rio, né? Porque o rio, cada vez que vai passando os anos, vai secando. Entramos no rio para ver de perto o que está acontecendo. Essa vegetação toda aqui não existia antigamente. Os barcos grandes conseguiam encostar no cais. Mas muito material foi se acumulando no fundo do rio, é o assoreamento. A vegetação cresceu por cima e agora ficou difícil para os barcos passarem por aqui. Só os pequenos. Quem nos conduz é Batista, barqueiro e pescador experiente. 4 anos atrás foi ele também quem nos levou para conhecer as praias que se formam no meio do rio. Em pouco tempo, muita mudança. Aqui só tinha areia, não tinha árvore, não tinha nada. Era um banco de areia. Banco de areia. O rio está acabando. O acúmulo de areia dificulta a navegação. Não agora, nos meses de cheia, mas lá para o meio do ano, quando a água baixa, fica difícil passar. A areia é carregada pelo rio mesmo. E o motivo? Falta de vegetação nas margens. Sem mata ciliar, a terra e a areia são arrastadas com facilidade. Batista acha que os pescadores mesmo é que deviam assumir o cuidado do rio. O que o governo podia fazer? Fazer com nós. Pagar 2 salários e nós cuidar do rio. Nós mesmo era o fiscal do rio. Ia replantar ele todinho. Tá precisando cuidar? Tá precisando e é muito. O Brasil cuida mal do São Francisco, péssimo para a natureza. Ruim também para a economia. Alexandre Machado trabalha para a Companhia Vale do Rio Doce.
é o responsável por um projeto para criar em Pirapora um grande terminal de transporte, unindo ferrovia, rodovia e hidrovia. Daqui já sai uma estrada de ferro rumo ao Porto de Vitória, no Espírito Santo. Ela poderia ser integrada à hidrovia do São Francisco. Algodão, milho, feijão e soja, produzidos no oeste da Bahia, subiriam o rio em barcaças como essas, que hoje estão paradas. Elas poluem menos do que os caminhões e ajudariam a desafogar as rodovias. A hidrovia do São Francisco está projetada para funcionar de Juazeiro, na Bahia, até Pirapora, em Minas. A questão da hidrovia em relação ao transporte rodoviário é um absurdo. Algo em torno aí de 50%, aí, 40%, 50% que você vai baixar o custo de transporte. É muita coisa. Joaquim Riva é especialista internacional em hidrovias. Foi chamado pelo Ministério da Integração para redesenhar a hidrovia do São Francisco. Ele diz que as tarefas mais urgentes são recuperar as margens do rio, combater o assoreamento e fazer a dragagem das áreas onde a profundidade do São Francisco está muito baixa. É uma dragagem muito pequena frente ao potencial que o rio tem. A estrutura da hidrovia mesmo já está montada. De Pirapora, em Minas Gerais, até Petrolina, em Pernambuco, são quase 1.400 quilômetros de uma hidrovia que está praticamente pronta para ser utilizada. No meio do caminho, há apenas um obstáculo construído pelo homem. É a barragem de Sobradinho, olha, bem aqui atrás. É ela que forma esse lago imenso para geração de energia elétrica. Só que entre o lago e o rio que continua rumo à Petrolina, há um desnível. Para passar por aqui, os barcos precisariam de uma eclusa. E ela existe, foi construída há 30 anos, só que quase não é utilizada. A usina de Sobradinho e a eclusa são responsabilidade da Chesf, uma companhia estatal. A eclusa tem uma sala de controle como se fosse a torre de comando de um aeroporto. Daqui os controladores têm acesso visual à eclusa e ainda há um painel com imagem de toda a operação. O problema é que há pouca operação. No ano passado, só uma eclusagem a cada 3 dias. Quando a eclusa de Sobradinho foi construída no fim dos anos 70, ela estava entre as maiores do mundo. Tudo acontece aqui dentro dessa câmara de concreto gigante, com 120 metros de comprimento. Para igualar o nível do reservatório ao nível do rio, as comportas são fechadas e a água vai subindo aqui dentro, lentamente. Ele faz o mesmo papel de um elevador, só que usando como elemento de desnível a água. Em poucos anos, a transposição das águas do São Francisco deve transformar parte do sertão em área irrigada e produtiva, como já acontece hoje em Petrolina, com a produção de frutas. Além de fornecer água para as plantações, o rio poderia ser o caminho para escoar a produção. O apito dos gaiolas virou passado, virou nostalgia, mas a hidrovia é o futuro. Um transporte mais barato, que polui menos e que pode devolver ao São Francisco o papel de rio da integração nacional.